A revelação de Jesus Cristo, parte 73, dia 16 de setembro de 2024. 4. A morte tem sido a fonte da maior dor e tristeza da terra. A dor é a mensageira da doença, e a doença é o toque do dedo da morte. E com a doença e a morte, que quantidade de tristeza se derramou sobre o nosso mundo. Entramos em contato com a tristeza apenas em fragmentos ou gotas. Conforme ela cai sobre nós e nossos amigos, não podemos estimar a dor acumulada de um ano ou um século, ou mesmo de um dia, em toda a terra. Não existe um medidor de tristeza para medir a quantidade que caiu em toda a nossa terra, desde que a primeira gota caiu. Se houvesse tal medida, ficaríamos chocados com a quantidade de tristeza que a morte infligiu à nossa raça. Mas Deus mediu. Ele sabe qual foi a quantidade de dor humana e ele abomina igualmente o mal e o que o pratica. Ele não ama a tristeza. Ele não tem prazer na dor. Ele não é indiferente ao gemido da criação. E ele ainda se vingará e vingará o homem e a terra do homem por todo o infortúnio que a morte causou. No dia em que ele destruir a morte e bane a dor, seca as lágrimas, liberta a criação da escravidão da corrupção. 5. A morte colocou as mãos sobre o povo de Deus. Embora ele permitisse que Herodes, Pilatos, Nero e os reis da terra perseguissem sua igreja, ele não era indiferente ao mal, muito menos simpatizava com o malfeitor. Ele entesoura a ira contra o perseguidor. Ele julgará e vingará o seu próprio sangue. Assim, ele se vingará da morte, o último inimigo. Ele ainda vivificará seus santos e honrará o pó sagrado, que foi espalhado sobre o mar e a terra. A morte e a sepultura serão lançados no lago de fogo, para dar a conhecer ao universo eternamente seu senso do mal cometido. Falando da ressurreição dos seus, é de arrancar a presa do saqueador. Ele diz: eu os redimirei da morte, eu os resgatarei do poder da sepultura. E então, apertando sua mão contra o spoiler, ele proclama seu propósito de vingança. Ó morte, eu serei sua praga. Ó sepultura, eu serei sua destruição. O arrependimento será escondido de meus olhos, pois em proporção ao seu amor pelos seus e sua aversão às injúrias deles, aquele que os toca, toca na menina dos seus olhos. 6. A morte pôs as mãos sobre seu filho. A morte feriu o príncipe da vida, e a sepultura o aprisionou. Esta foi a traição do rei mais sombrio, o erro dos erros, perpetrados contra o mais alto do universo, o Filho encarnado de Deus. E Deus não deve vingar isso? Sua alma não será vingada de tal destruidor, por tal crime? Se o mais baixo de seus santos será vingado, quanto mais seu amado Filho. No dia em que Deus julgar o mundo, este feito das trevas virá à memória, e Deus, ao lançar a morte no lago de fogo, revelará sua aversão à morte e seu descontentamento contra este, o pior de todos os seus atos, o assassinato do seu Filho unigênito. Não é apenas a ressurreição, mas algo mais do que isso, que nosso texto revela, até mesmo a condenação de Deus de tudo o que a morte fez. Vemos também sua alegria na ressurreição e sua determinação de impedir a recorrência. Mais ainda, a possibilidade de recorrência de um mal como a morte. Tirar o ferrão da morte foi muito, abolir a morte foi mais. Mas é algo ainda mais lançar a morte e a sepultura no lago de fogo. Certamente, como sobre a Babilônia,
a prisão dos santos também sobre a morte e a sepultura, quando eles são lançados no abismo. Podemos cantar esta canção de triunfo. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus te vingou dela, pois nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, a ressurreição não será apenas uma perspectiva e uma esperança, mas um fato consumado. E não apenas um fato consumado, mas uma condição irreversível da condição de criatura. Nem eles morrerão mais. É a consumação a que a ressurreição nos traz. O habitante não deve dizer: estou doente. O olho não ficará turvo, e o ouvido não ficará baço, e a fronte não se enrugará, nem o cabelo ficará grisalho, nem os membros vacilarão, nem a memória falhará. Não haverá mais maldição, nem morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabemos que nosso Redentor vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. Ele permanecerá no último dia sobre a terra, e quando Ele aparecer, nós apareceremos com Ele em glória. E aquele que há de vir, virá, e não tardará. E aqueles que dormem em Jesus, Deus os trará com Ele. Pregamos Jesus e a ressurreição. Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus, nossa vida. Trazemos boas novas a respeito deste ressuscitado e daquela obra consumada, da qual a ressurreição e o selo. Boas novas a respeito do amor gratuito de Deus em conexão com este ressuscitado. O conhecimento deste ressuscitado é perdão, vida e glória. Então, o que há em nosso mundo moribundo como este para transmitir consolo e glória? Então, o que há em nosso mundo moribundo como este para transmitir consolo e alegria? Não morreremos, mas viveremos. A eternidade é uma vida e não uma morte, uma vida com Cristo e uma vida em Cristo. Pois o Cordeiro que está no meio do trono nos conduzirá às fontes vivas das águas, e o próprio Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. A visão da restituição de todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Destes dois últimos capítulos gloriosos, poderíamos dizer: você guardou o bom vinho até agora? Ele nos leva ao santuário dos santuários, ao próprio coração da glória, ao paraíso de Deus, na casa de banquete real, no próprio esplendor da eternidade, que resumo dos propósitos de Deus está aqui. Que conclusão dos oráculos divinos! Que término para a longa jornada no deserto da Igreja de Deus, evocando de nós o grito exultante que saiu dos lábios dos cruzados, quando primeiro da altura vizinha eles avistaram a cidade santa. Jerusalém, Jerusalém. O primeiro livro da Escritura e o último se encaixam bem um no outro. Os dois primeiros capítulos de Gênesis e os dois últimos do Apocalipse se encaixam com as duas metades de um broche de ouro cravejado de pedras preciosas. Entre os dois, esta é a história de 6.000 anos. E que história, que começo e que fim! Começou com o novo e terminou com o novo. O estranho velho xadrez que se encontra misteriosamente no meio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu vi novos céus e uma nova terra. Amém. Tem continuação. Ó Pai Santo, Pai querido, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dá-nos a tua bênção, a tua graça e o teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.